Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, é o vodcast, como você queira chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. Cá estou eu em mais um episódio, com meu topetinho grisalho levantado, minha pele branca, meus olhos castanhos, uma camisa verde bem estampada hoje, de verde, e uma outra camiseta branca escrito gratidão. É com muita gratidão que eu inicio esse episódio de hoje, que fala sobre nós, que sentimos falta de Lara e Mariana nesse bate-papo. Um beijo pra você, minha querida. Sobre nós que vivemos numa sociedade muito capacitista e pouco inclusiva ainda. É sobre nós, resistentes a novas linguagens e que precisamos criar ainda espaços para aumentar cada vez mais a acessibilidade. É sobre nós que precisamos aprender que comunicação vai muito além do ver, do ouvir e do falar. Sobre nós, como já falei aqui algumas vezes, que teimamos em achar que diferente é o outro. Sobre tudo isso e muito mais, eu começo esse episódio com dois convidados hoje. Sejam muito bem-vindos, Adriana e Rodrigo. Gratidão. Prazer. Eu que agradeço. Primeiro convidado com esse nome muito lindo, Rodrigo, e a Adriana também. Eu quero começar com a Adriana se apresentando pra gente. O que tudo isso que eu falei agora no começo tem a ver com a sua história, com a sua apresentação, Adri? Então, vamos lá. Sou Adriana Mello, então, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos contar para as pessoas. A Adriana, ela ficou um pouco tensa em chegar aqui. Sim. Ela acha que a gente tá aqui para fazer uma prova. E não. Adriana, tranquilamente, todos estão com vocês. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Você é Adriana Mello. Vou me autodescrever, então. Perfeito. Eu acho que esse já é o primeiro caminho, né, para a inclusão, para a gente incluir as pessoas, né, os cegos e baixa visão. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro escuro com mechas claras, olhos azuis, estou com batom rosa, estou com uma correntinha com um ponto de luz e uma blusa com manga comprida de oncinha. Esse processo ele é muito importante, acho que contar um pouquinho, né, de como eu comecei. A minha formação, eu sou formada em colegial técnico, administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Então, eu acho importante essa construção de tudo que eu passei, né, em todas as áreas que eu passei, que são áreas completamente diferentes, né, trabalhei em ótica, despachante, loja de material de escritório, até chegar hoje numa multinacional, né, onde em 2019, né, eu tive o privilégio de criar um grupo com pessoas com deficiência, até porque eu tenho a deficiência, né, e daí começa um novo ciclo da minha vida daqui para frente. Você traz uma informação nessa sua apresentação que você é uma pessoa com deficiência, Sim. né? Qual a deficiência? O que te traz, então, pra gente falar sobre esse mundo todo que eu falei, sobre a necessidade de acessibilidade, a gente acha que só o outro que é diferente. Onde que você se encaixa nessa história, Adri?
Eu acho importante dizer, né, que assim, a gente fala muito sobre a pessoa com deficiência, mas a gente precisa pensar na pessoa sem deficiência também, né? Tudo que a gente fala de acessibilidade, a gente fala é para todos. A gente não sabe o dia de amanhã se a gente pode ter uma deficiência temporária ou uma deficiência permanente, né? Se pode ser uma deficiência, seja por acidente, seja por doença. Então, quando a gente fala de acessibilidade, realmente é para a inclusão de todos, né? Então, é a gente ter o ambiente, o espaço físico acessível para todas as pessoas, né? Não é só ter uma rampa, né? Acho que vai muito além disso. A gente vai chegar lá. Respira. Hoje, o que te faz? Porque assim, eu, na verdade, quando eu te olho, ou quando eu te escuto, aparentemente, você não é uma PCD. Olhando aqui, né? E assim, o que te faz, então, ter conquistado esse espaço de criar um grupo de inclusão dentro da empresa que você trabalhou, de que é uma multinacional, você buscar informação sobre isso? Qual é a sua posição? A gente vai falar sobre tudo isso que você disse agora, sobre a importância da gente pensar de inclusão de tudo e de todos, e de todes, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas agora eu quero saber de você. Como que é o que te faz ser uma pessoa com deficiência? Uhum. Então, durante muitos anos assim, da minha vida eu não falava, né, sobre a minha deficiência abertamente. Acho que esse foi todo um processo, né, que eu tive que passar e acredito que muitos passam para poder chegar nesse nível de ter a segurança e começar a falar. Então, eu só comecei a falar sobre a deficiência depois da criação do grupo, né, que é realmente no final de 2019 para cá, e eu entendi a importância de falar para a gente dar visibilidade sobre o assunto. Então, eu entendi que eu tinha que falar sobre mim, quebrar primeiro o preconceito que estava dentro de mim, né? Mesmo tendo medo de não ser promovida, de não ter o aumento, de passar por algumas coisas do mercado de trabalho, eu tomei essa decisão. Tomou a decisão de falar que você tem qual deficiência, Adriana? Eu sou surdo-oralizada, né? Tá. E aí acho que é um ponto importante que você comentou, né? A pessoa com deficiência não tem que ter, né? Tá escrito na cara dela que ela tem a Uhum. deficiência. Então, acho que esse é o primeiro rótulo, né? Que a gente quer eliminar os viés inconscientes que é desde da nossa criação, né? De colocar que a deficiência, a pessoa com deficiência tem a cara que tem a deficiência, ela é incapaz. Então, a gente tem muitos rótulos aí para poder quebrar. Perfeito. Eu só precisava começar, na verdade, neste momento, te encaixando, para a gente poder dar a cara desse nosso episódio, né? A gente vai falar sobre inclusão de pessoas com deficiência. A gente já falou sobre outros tipos de inclusão aqui, de pessoas negras, de pessoas trans, e enfim. E eu acho que esse ponto é muito importante, porque a gente não tem que ficar colocando rótulos em nada e nem em ninguém. Mas, às vezes, quando você tem... Eu já conduzi eventos, por exemplo, com pessoas que eram PCDs, mas que elas tinham um problema físico, que você via, né? Especificamente que tinha uma deficiência na perna, então ficava visual. Então, o estigma chega mais rápido nessas pessoas, né? Sim. Mas falaremos sobre tudo isso. Agora eu quero que Rodrigo Credidio, por favor, esse que acaba de dar uma tosse para todos nós, ele dando boas-vindas a todos nós. Rodrigo, por favor, se apresente para todos. Bom, gratidão estar aqui, Rodrigo. Olá, Adriana. Olá, umas lindas que nos acompanham. Eu sou o Rodrigo, sou um homem de pele clara, cabelos castanhos, com algumas entradas já se aparecendo, olhos castanhos, nariz alongado, tenho um cavanhaque grisalho já. Estou vestindo hoje uma camisa jeans aberta com uma camiseta branca com a famosa Frida Kahlo estampada. Sou nascido em Brasília, mas sou de Recife, né? E vivo em São Paulo há mais de 20 anos. Sou filho de um engenheiro com uma artista plástica. Sou casado com a Fernanda e pai do Benício e da Estela. E adoro música, sou reikiano, sigo as doutrinas espíritas. Gosto muito da temática da energia, da física quântica e da empatia, da comunicação inclusiva, que é a minha missão aqui na Terra. Perfeito. Então, quando a gente já encaixa essas pessoas todas nesse lugar, Rodrigo que pega esse viés da questão da empatia, que ele trabalha com isso hoje dentro do ambiente corporativo, eu solto a seguinte pergunta para vocês, pra gente, é uma questão bem filosófica, né? Todos nós somos diferentes? Bom. Eu fiz uma pergunta para vocês. Primeiras Não me deixa...
Porque tá bom, por favor, responda, porque senão eu já ia fazer alguma introdução para ajudar vocês. O que você pensa a respeito disso? Todos nós somos diferentes? Sim, eu acredito que de certa forma, sim, né? Todos são diferentes, por isso que a gente fala tanto de respeitar a diferença do outro. E, de novo, eu sempre reforço, independente de ter uma deficiência ou não. Exatamente isso. Porque esse é o ponto, Dri. Quando eu faço essa pergunta, tem algumas pessoas que têm mais privilégios do que outras, mas todas as pessoas são diferentes entre si, né? E a gente sempre fica achando que diferente é o outro, que o outro é que tem um problema, o outro é que tem... Enquanto, se todo mundo entendesse que todos nós somos diferentes em algum lugar, né, interno ou externamente, as coisas ficariam mais fáceis, né, Rodrigo? Total, também concordo que todos somos diferentes, não há como pensar diferente disso. Cada alma é uma singularidade, é um universo em si. E o que você está falando tem muito a ver com as dificuldades que a gente enfrenta. A associação direta da palavra diferença com algo ruim, algo negativo, como se fosse um fardo. E é o que a gente procura desconstruir e ressignificar a todo momento, que a diferença é inerente a não só à raça humana, mas ao planeta Terra como um ser, né? E eu quis fazer mais uma vez esse recorte da conversa, porque assim, quando eu mandei um beijo para Lari e Mariano no começo da conversa, a Lari foi uma das primeiras convidadas para participar do Sobre Nós. Por questão de agenda, ela não pôde estar com a gente. A Lari é uma pessoa que tem paralisia cerebral. Se eu estivesse falando com ela aqui, a nossa conversa seria completamente diferente, né? Eu estou com uma pessoa que é deficiente auditiva na minha frente, oralizada. Isso. Né? E que tem uma outra história para contar. Então, eu quis fazer essa abertura, mostrando para todo mundo, tentando deixar para todo mundo essa mensagem. Entendemos que todos somos diferentes, precisamos ter esse olhar diferente. O Sobre Nós com uma das missões Sobre Nós é falar sobre nós, de todas essas camadas, mas a ideia é a gente poder falar da gente que está aqui. Né? Para a gente poder deixar a conversa mais solta, mais relaxada e obviamente com respeito por todas essas diferenças. E por que eu falo? Por que eu fiz esse parênteses, né? Eu ia só complementar isso que você falou, que assim, eu falo bastante, assim, que eu acabei virando palestrante na empresa, Adoro. né? Então, é sobre o respeito e empatia. Então, assim, isso é para todos. Né? Se cada um respeitar o outro, procurar dedicar um tempo para entender o outro, a gente consegue transformar o mundo. Exatamente isso que você me disse. E aí, quando você fala o seguinte, a gente trocando o WhatsApp, a gente nunca tinha se visto, eu e a Adriana. Sim. E a gente não tinha trocado nem áudio. Então, estou descobrindo tudo aqui. E ela me mandou uma mensagem ontem dizendo assim, eu descobri a missão da minha vida, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa descoberta da sua missão, da sua vida, né? Como foi essa trajetória e como você descobre essa missão? Eu acho que essa é a grande certeza que eu tenho na minha vida, que eu nasci para ajudar. Né? Então, acho que muito nesse propósito de ajudar o mundo, né? E aí eu não falo nem pessoas, porque eu penso nos animais também. Tá. Então, é ajudar como um todo. Então, desde sempre eu faço isso. Eu acredito muito que a gentileza gera gentileza. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive pessoas inspiradoras que passaram na minha vida, né? Assim como vocês. E pessoas que não estão, mas que me ajudaram nesse processo de desenvolvimento. E aí, principalmente com a chegada do grupo, acho que a minha missão só ampliou. E fazer parte de uma empresa multinacional, onde a gente consegue abranger mais pessoas, né? Porque são mais de 200 mil pessoas no mundo. Então, saber que você está ali passando essa mensagem, passando informação, porque é isso que falta. Tem muita gente querendo aprender para entender sobre as deficiências, né? Aí, acho que por iniciativa minha, no grupo eu tenho várias deficiências, então eu sou oralizada, né? Eu desenvolvi a fala, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, o surdo fala pausadamente. Depende. A gente tem uma palestrante aqui, gente. Né? Depende. Até meu médico falou para mim, você pode sofrer preconceito das pessoas acharem que você não tem a deficiência auditiva, porque a sua dicção é boa, né? No grupo eu tenho a surda sinalizada, que acho que foi a minha maior dor dentro do grupo, quando eu comecei a fazer, né, as reuniões de grupo e saber que ela não estava entendendo 100%. Ela é bilíngue, ela sabe um pouco do português. Mas se você conversa com o surdo sinalizado, escrevendo em português, não tem conjugação verbal. Então, você não consegue entender 100% do que a pessoa está falando. Tem que ter a tradução em Libras. Então, eu precisava do intérprete de Libras. Então, essa foi a primeira grande conquista,
dentro do grupo para que a gente tivesse a comunicação. Um dia eu vou ter no Sobre Nós um tradutor de Libras. Eu vou. Mas é o seguinte, você trouxe... Complementando legenda também. Tudo, mas é que ainda você tem as Surdo legendas. oralizada, a legenda... Mas é porque o Google, ele ainda oferece isso, Sim. né? A gente já tem esse avanço. Esse recurso né? é fantástico. Então, ele é incrível. Inclusive, eu tô vendo, olha só, a próxima novela a Globo vai produzir para a Globoplay uma novela que vai ter a personagem principal uma deficiente visual. E aí, por conta disso, eles estão fazendo agora todo um trabalho para instrumentalizar o Globoplay e para tudo, para conseguir ter linguagem de Libra para surdo mudo, A porque língua também vai ter brasileira de isso, sinais. vai ter a autodescrição, vai ter tudo, vai ser mais legal, né? A convivência é a melhor Sim. ferramenta de inclusão. Porque é a partir da convivência que você vai, primeiro, despertando pelas diferenças de cada pessoa e você vai vendo o assunto como algo natural, sabe? Uhum. Yeah. É diferente de você, preciso colocar a legenda, preciso colocar... Não, quando você convive, você entende. Fica naturalizado, né? Essa é a ideia, é colocar e também colocar as pessoas de forma natural. Uhum. Né? Não é simplesmente colocar uma pessoa com deficiência ali, ai, tadinha, vamos ajudar, né? Colocar num comercial. É colocar como se estivesse no contexto realmente da cena com outras pessoas. Você falou duas coisas que eu acho que são importantes, muitas importantes, mas que eu quero trazer agora, que é o seguinte. Primeiro, tem todas essas diferenças, foi por isso que eu quis começar falando sobre diferença, né? O fato de você hoje liderar ou coordenar um grupo de diversidade dentro da empresa onde você trabalha, não te faz porta-voz de todas aquelas pessoas, assim como você vira e fala assim, tem uma menina que ela é sinalizante e eu não sou, e eu senti diferença disso. Eu queria que, assim como não acontece no grupo do feminista, do feminismo, cada mulher dentro daquele espaço tem uma bandeira. Dentro do grupo LGBTQIA+, também cada um tem suas bandeiras. Dentro também dos PCDs tem muitas bandeiras, né, Adri? Sim. É importante sacar que nem mesmo no meu caso sendo surdo-oralizado, então assim, tem vários níveis de perda de audição, né? Então vão ter pessoas que vão ter uma perda mais leve, perda moderada, perda mais severa. Então dentro da própria deficiência a gente já tem algumas diversidades, né? Então isso vale para todas as deficiências. Então eu hoje assim, eu não estou no meu lugar de falar sobre todas as deficiências, mas como líder do grupo, eu procurei entender um pouco de cada deficiência, a necessidade de cada um. Por isso que eu falei que é tão importante, né? Você dedicar esse tempo para conhecer a pessoa, né? Então, eu tenho pessoa com espectro do autismo dentro do grupo, o surdo sinalizado que eu comentei, tenho cego, baixa visão, mobilidade reduzida de membros superiores e inferiores. Então, eu entendi as necessidades de cada um para juntos a gente conseguir mapear e poder montar as propostas para a empresa. O que a gente entendia que estava faltando. E aí, de 2019 para cá, que a gente começou a falar sobre pessoa com deficiência. Né? Eu já tinha 8 anos de empresa, então para mim isso foi muito significativo. A minha libertação, né, e para eles também. Né? Credídio, como é que você faz essa transição, né? Porque e aí posso dizer agora de longe, eu era de uma agência que atendia o mercado que o Credídio trabalhava e ele era a promessa, ele era ele era a promessa do mercado. Todo mundo apostava muito no seu nome. Você lembra disso, né? Lembro. Que tinha muito disso. E, de repente, você larga uma carreira, imensas aspas, promissora, né, no mundo corporativo, e você vai para um outro lugar falar de empatia dentro desse mundo que nos engole numa máquina de moer carne, né? Como que foi esse processo? Porque, assim como a Adri encontrou, né, na jornada, ela encontrou a missão dela, você também passou por isso. Como que foi essa sua caminhada? O processo de transição, como você chamou, começou acho que em 2007, quando eu comecei a sinalizar alguns episódios de ansiedade, de estafa. Eu era o homem trabalho, né? A fatia de trabalho na minha vida ocupava 80%. Comia mal, dormia pouco também. Enfim, vida bagunça, né? E isso começou a me empurrar para o lado de cuidar da saúde, do bem-estar. Fui fazer terapia, fiz terapia por quase 3 anos. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para me catapultar para a minha missão, né? Porque
Porque nesse processo, eu e a Fernanda, a gente começou a tentar engravidar, a gente tentou por 5 anos de uma forma natural, também não conseguimos, aí questionamentos, por que com a gente, enfim, vou encurtar a história, mas assim, uma sobrecarga emocional muito grande, e isso foi maravilhoso porque me projetou para eu me conhecer, para eu revisitar até meu papel enquanto executivo de multinacional do mercado farmacêutico, né? Trabalhei 20 anos nesse mercado. Realmente foi um período de muita abundância, de muita fama, até muito sucesso, mas de um preço atrelado aí, um custo, né? E esse processo me fez sair do mundo corporativo sem ter nada em mente, e foi graças a uma visita, olha só, uma visita a uma feira, que a Adriana deve conhecer, claro, que é a Reatec. É uma feira que acontece em São Paulo a cada 2 anos, uma feira voltada para o mercado de tecnologias assistivas e acessibilidade. E eu fui de gaiato, eu fui para conhecer, não sabia o que encontrar, estava no processo meio sabático ali de desconexão do mundo corporativo, pensar o que fazer. E ao entrar na feira e ver aquele universo que antes não me era visível, eu falei, Toin. uau, epifania. Tá. Epifania. Eu senti algo como se eu estivesse voltando para casa. Eu vou explicar por que eu usei essa expressão. E nessa visita, eu fiz uma grande pesquisa de mercado. Eu parava as pessoas no corredor, pessoas cegas, pessoas em cadeira de rodas, pessoas surdas, perguntava o que é aquela feira, por que elas estavam lá. Fiz a mesma coisa com alguns expositores. Enfim, 6 meses depois, resolvia atuar nesse mercado como uma consultoria. E meus pais são paulistas, moram em Recife, e a gente se fala com uma certa frequência. E nesse processo de transição, eles queriam saber como é que eu estava, e aí, como é que está a empresa, tal, já tem um cliente. E a minha mãe comentou comigo que numa dessas conversas telefônicas, ela lembrou de uma passagem que aconteceu comigo quando eu tinha 3, 4 anos de idade, que ela me levou a um centro espírita para tomar passe, e a entidade falou que eu ia trabalhar com deficiência no futuro. E por que ela me levava ao centro espírita? Porque eu nasci com uma formação do pé esquerdo. Eu não comentei isso no começo, porque Sim. a ordem é essa mesmo. Porque não foi... Era para... Acho que era o sinal que eu carreguei para... Ó, a tua missão é essa, filho. Eu vou te fazer nascer com o pé mal formado para você saber que essa é a tua missão. Mas eu demorei 37 anos para fazer esse percurso, esse outro caminho. E aí caiu uma grande ficha. Quando ela falou isso para mim... As coisas se conectaram, eu falei, sabe, o nó se desatou? Eu falei, agora eu entendi por que eu me lancei nesse mercado sem ter cliente, sem ter nada, e eu tô tão energizado com isso. E aí foi um processo de muita paixão, mas assim, muito gostoso. Muito estudo, né? Conexões. De uma forma sucinta foi isso. Não, mas assim, eu acho que é incrível e é impressionante a gente deixar, às vezes, alguns sinais passando batido, né? No final das contas, você estava falando sempre de cura, né? Mesmo dentro do ambiente do mercado farmacêutico, você atuou por 20 anos, o seu lado curador estava ali, né? Mas tava, sim. Né? Por um outro viés, e foi, você chegou lá e foi entender o que estava acontecendo, e você me trouxe uma memória, como é importante a gente ter contato e naturalizar as coisas, como vocês disseram. Eu devia ter uns 2, 3 anos, não mais que isso. Minha mãe foi professora, minha mãe é uma figura presente aqui, porque eu sempre falo dela, minha mãe foi professora de piano a vida inteira, e ela foi dar aula de piano para uma pessoa cega. E ela foi na Fundação Padre Chico. Não conheço. Essa eu não Fundação, conheço. eu acho que é a Fundação Padre Chico, que tem aqui em São Paulo. Ela foi lá aprender como dar aula para a Cecilinha de Braille e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu devia ter 3, 4 anos de idade e vivendo com aquela pessoa, convivendo com ela, e minha mãe preocupada com esse tipo de acesso para o outro. Então, eu acho que quanto mais a gente naturaliza, a gente depõe... Não foi um acontecimento, mas aconteceu na minha vida. E você vai naturalizando, você vai abraçando, e você vai trazendo isso para o nosso dia a dia. Essa ponte você foi da conexão, né? Eu conheci o Rodrigo na empresa, né? Ele foi prestar o trabalho de consultoria na empresa, e assim que a gente se conheceu. Né? Então, por isso é importante isso, né? Então, a gente já teve várias conversas, várias trocas, né?
para a gente ter esse convite e estar aqui hoje. E o ponto que você comentou, acho que só um adendo, assim, aí a gente já começa a quebrar um tabu aí, né? Vamos. Da pessoa com deficiência visual. Nem todos que têm a deficiência visual sabem braille, né? Uhum. Então, a gente tem a tecnologia assistiva, né? Como o Rodrigo comentou. Tem o leitor de tela, né? Então, pelo leitor de tela, ele vai passando e ele vai lendo em voz alta, né? Se o cego escuta. Então, para ele, o leitor de tela vai solucionar. Amor, mas eu acho que 43 anos atrás, assim, mas eu acho bem, mas, Por isso por que a favor, tecnologia está avançando. muito, muito importante trazer isso, mas eu acho que lá na época, uns Sim. 40 anos é, atrás, é. não tinha tudo isso. A tecnologia é muito importante para todas as deficiências. Incrível. E sejam bem-vindas as tecnologias que vão gerando acesso e inclusão. Você, agora eu queria poder ouvir de vocês muito mais como está funcionando realmente esse mercado de trabalho. Eu dei uma entrevista essa semana para um site e eu estava falando, e o jornalista me perguntava assim, mas você acha que é de verdade que as empresas elas estão querendo trazer essas pessoas? Eu falei, queridão, eu acho que muitas sim. Né, não dá para colocar todo mundo Sim. não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu acelerei a minha fala agora, mas eu acho que muitas estão com boa vontade, mas eu acho que boa parte delas não sabe por onde começar. Sim. Então elas trazem para dentro o balaio todo e viram uma grande confusão. Como que vocês enxergam isso, Dri? Eu concordo. Eu acho que isso é tudo muito recente, assim, de forma geral. Tanto que quando eu comecei com o grupo em 2019, eu comecei a pesquisar, porque, assim, a princípio era para ser um grupo de afinidade para a gente trocar experiências e a gente se ajudar dentro das deficiências. Só que tomou uma proporção muito grande, onde o vice-presidente se tornou o sponsor do nosso grupo. Parabéns! Obrigada. Né? E aí a gente teve que realmente, né, montar os pilares, os objetivos, quais seriam os projetos. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que tinha poucas informações, né, na internet, não tinha representatividade, não tinha visibilidade, por isso que a gente conseguiu construir vários trabalhos na empresa. E aí de escutar, né, no café, aí a gente foi tendo as ideias, né? Parece simples, mas o pessoal não sabe como lidar com a pessoa com deficiência, por exemplo. Aí criamos um guia de como agir com a pessoa com deficiência. E aí é o que eu falo. A dica de ouro é conheça a pessoa. O guia, ele vai dar um norte, mas você nunca vai conhecer a pessoa, né? Gente, Independente é da deficiência. perguntar, né? Né? É Isso. perguntar. Começa Simples por aí, assim. né? E aí também entra só uma outra questão, assim, nesse sentido de perguntar, assim, o quanto você pode, né, perguntar para a pessoa. Tem que ver se ela tá te dando o espaço, se ela se sente confortável sobre o assunto, né? Posso dizer por mim, né? Durante muitos anos eu escondi, a minha deficiência é invisível, então eu consegui esconder e demorei muito para falar sobre isso, né? E só comecei a falar porque eu entendi que dentro da minha missão, para eu continuar ajudando outras pessoas, deixar um legado na empresa, eu precisava falar sobre mim. E nesse ponto tem total correlação. Quando eu não sabia dessa passagem que você aceitou, digamos assim, a tua surdez, né? Porque eu também não aceitava, né? Até os difícil. 37 anos, eu usava tênis, eu ia para o clube, eu ia de calça, o pessoal, os amigos, vamos à piscina, né? Então, esse processo de autoaceitação e autoconhecimento, ele é muito importante. E quando a gente convive com outras pessoas, cada um com as suas deficiências, com as suas singularidades, a gente vai sendo menos duro com a gente mesmo. E esse processo de autoinclusão, que eu gosto de falar, ele é importante porque ele nos empodera e nos impulsiona para ter voz, para dialogar, sabe? Ó, eu comentei com os dois que a gente começa a fazer a conversa do sobre nós e a conversa vai tomando proporções e vai tomando alguns caminhos. E assim, e você traz agora, né? Porque o momento agora do meu roteiro seria falar assim, e como que funciona a empresa, né? Como que a gente tá com o olhar da empresa, da consultoria? Mas você traz uma informação que eu acho que é muito pertinente, que é exatamente isso. Em algum momento não muito longínquo, você se entendeu também como um PCD, Sim, né? sim. E o quanto que isso te afastou de ter uma vida com mais qualidade de vida, com mais liberdade, com mais dignidade e tudo mais, né? Com mais verdade, né? De Mais você... verdade. Total, eu acho que sim. E que bom que todo esse processo da minha vida aconteceu, porque ele me levou para esse encontro, né? E aí, só fazendo um gancho com a tua pergunta, eu parei um pouco de querer saber se a empresa está fazendo porque ela acredita
ou se ela tá querendo fazer porque tá na moda, ou porque a Importa matriz que ela pediu. faça. Sabe por quê? Porque, às vezes, começa torto, olha, eu fazendo um termo capacitista, começa meio desviado o processo, Mas o começar, vamos lá, agora começar torto, ele é um termo capacitista? eu acho que sim. Porque é, na verdade, uma coisa que ela não Eu tá nasci com reta. o pé torto. Mas ok, mas tô perguntando mesmo, porque Sim. aparentemente Tem ele muitos termos Porque- capacitistas. Tá, mas tem muitos mesmo. Agora, o torto, especificamente, tem várias coisas que são que elas não são Assim, retas. É que no jeito que eu usei, Tá bom. tá? Então, Tá por isso que bom. eu me Falar corrigi. sobre o corpo, né? É Tá como bom. algo ruim. Então, esse caminho que eu... Mas o caminho, mas o caso, o caminho torto. O caminho torto, ele tá falando do caminho torto. O caminho, porque eu tenho o caminho reto e tenho o caminho torto. Ou a gente tem que pensar, gente, super na flexibilidade do aprendizado. É importante pensar um sinônimo para o caminho torto? Sim. como eu fiz agora. É que nem na o dúvida, exemplo de na mancada, dúvida, por exemplo. Na dúvida, Tudo substitui, bem. como eu fiz Tá, agora. ok. Então, e assim, mas desculpa, mas por que eu fiz questão de fazer esse parênteses? Porque a gente não sabe tudo. A gente não sabe Sim. tudo. Então, na dúvida, a gente tem que perguntar. Com Sempre. certeza. E aí, se perguntou, a gente tem a resposta, e aí a gente vai assimilar e não tem que ser difícil, porque isso é uma evolução, né, gente? Uhum. O cérebro é plástico, vamos lembrar disso, Então. da neuroplasticidade do cérebro. Então, eu estava comentando isso, que eu parei de perguntar se é por vontade ou por estar na moda. Porque a partir da convivência com as pessoas com deficiência é que vem uma vontade efetiva e verdadeira de fazer a inclusão. Questiona-se muito a lei de cotas. Não devia ter lei de cotas. Também acho que não deveria, mas a lei de cotas, ela conseguiu empregar mais de 400 mil pessoas no Brasil graças à lei. Então, a gente chama de uma ação afirmativa, porque a partir dessa lei, a convivência fez com que pessoas se apaixonassem pelo tema e falassem assim, quer saber? Eu vou ter mais do que a cota pedida, eu vou ter muita gente com deficiência trabalhando, porque eu gostei, sabe? Então, eu prefiro enxergar dessa forma. Tudo bem começar desse jeito não muito cartesiano, porque depois vai ficar bom, entendeu? O que eu acho, né, dentro disso, a minha frase foi, a gente não tem que esperar trocar o pneu, tem que trocar o pneu com o carro andando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a importância eu acho que é importante os espaços, e aí organizações, empresa, igreja, escola, etc, 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 elas precisam se preocupar em gerar um espaço digno para as pessoas que estão sendo incluídas, para que não haja constrangimento, para que não haja desditos, né? E as pessoas todas que se entendem como funcionais, normais entre imensas aspas, né? Elas precisam ter informação também. Sim. Aí esse trabalho que a gente faz na empresa, assim, que nem o que você comentou, né? Para mim, as empresas estão engatinhando ainda. Não são todas que estão pensando ainda em diversidade e inclusão, porque acho que você consegue ver de uma forma geral, né? Você pode ver a quantidade de funcionários que tem na empresa. Elas não atingem nem a cota. Né? Então, esse já é um trabalho que a gente precisa fazer, por isso que não pode ser eliminada a cota, porque nem a cota está sendo cumprida, e é onde a gente precisa, né, que eu falei de eliminar os vieses, os rótulos, os líderes precisam entender que as pessoas com deficiência têm capacidade também, se capacitam, estudam e vão atrás, né, querem crescer também. Então, tem muita coisa envolvida, né? Então, quanto mais a gente tiver representatividade, visibilidade, que eu falo na televisão também, né? Nos comerciais, esse espaço que a gente está tendo aqui para falar sobre o assunto, até por experiência da empresa. O grupo de afinidade, acho que foi super importante, né? Porque a empresa tem 90 anos e só começaram a falar de deficiência de 2019 para cá. Então, isso é importante. Pelo grupo de afinidade, a gente ter o nosso lugar de fala. Cada pessoa falando da sua deficiência, eu aconselho todas as empresas a terem os grupos. Você falou uma coisa do líder, né? A impressão que eu tenho é que sempre o olhar para a pessoa com deficiência é um olhar para aquela pessoa ou é olhar. Eu vou usar a expressão romantizado, mas para chegar onde eu quero. Porque não é o romantizado, na verdade, é o infantilizado. Ai, bonitinho. Coitadinho, né? Que vai criando. Não é isso que a gente quer. E que então, é nesse sentido que eu falo que as empresas precisam elas têm uma deficiência dentro dos seus trabalhos e que elas vão se capacitar
até para conseguir entender, e aí é uma pergunta mesmo, Uhum. que é o seguinte, a impressão, veio isso na minha cabeça agora, muitas pessoas com deficiência, elas acabam também não tendo uma formação adequada, porque a Uhum. família esconde, Sim. porque não tem acesso, né? Então, o quanto que o mercado perde com isso, as empresas perdem com isso e todo mundo vai perdendo com isso, né, acredito. Total. Total. A gente chama de economia inclusiva, né? Imagina, hoje no Brasil, segundo o último censo, que já faz um tempinho, 2010, dá conta de algo em torno de 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. 45 milhões, minha gente. Se a gente pegar em cima de uma base de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, é quase 1 a cada 4 pessoas com deficiência. Uhum. Essas pessoas têm renda, querem viajar, querem comprar coisas, né? Querem sair para passear. Então, é uma economia invisível, circula-se muito dinheiro e as empresas ainda não acordaram para esse aspecto também. E não há nenhum mal falar que se quer ganhar dinheiro também. Eu Pelo falo sobre contrário, isso, somos né? consumidores Exatamente. também, né? É. As pessoas com deficiência querem ser vistas como consumidoras, clientes. Eu vou usar você como exemplo. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa agradável para você, que poderia ter gerado uma renda para o espaço onde você ia, ou ter comprado uma sunga ao invés de comprar uma calça, porque não existia um espaço inclusivo para você. Exatamente. Sim. Pede-se muito, né? Não só o E a aspecto comunicação social. acessível também, né? Para sermos consumidores, precisamos da comunicação acessível. Como que uma pessoa com deficiência visual vai entrar num site, que hoje a gente está nesse mundo da tecnologia, né? Tantas compras online, como que ele vai fazer a compra se o site não é acessível? Esse aspecto do letramento, que eu gosto de chamar, eu prefiro falar dos letramentos, né? Palestras, rodas de conversa, treinamentos são muito importantes, mas nada substitui a vivência, né? Tem aquela frase célebre, né? Se você sabe e não fez, você ainda não sabe. Uhum. E uma vez eu fui almoçar com um médico, ele usa cadeira de rodas, e eu falei, vamos ali no restaurante tal, que tem uma rampa. Ele falou, não, vamos do lado, porque eu sei que lá não tem. Eu falei, mas como assim? Não entendi, me explica, né? Ele falou, justamente, porque o que tá com rampa já tá beleza. Eu quero que o gerente me Provocar veja outro, né? com dificuldade de subir para, de repente, algum cliente falar, pô, aquele constrangimento educativo. E aí eu falei, nossa, que bacana, gostei desse... O Chico Não, Sainz, é me fantástico. desorganizando que eu vou me organizar, né? É isso, é causando uma desordem que consegue fazer um movimento ali, né? O Rodrigo me fez lembrar de um ponto, agora que a gente fala muito, que é a questão do aliado, né? E todo mundo pergunta, o que é ser o aliado? Então, assim, todo mundo pode ser um aliado, com deficiência ou sem deficiência, e eu que seria? As pessoas entenderem essas informações que a gente está passando e também cobrar. Então, no caso dele, ele é cadeirante, ok, ele vai cobrar a rampa, mas eu que não preciso da rampa também posso cobrar. Então, aí eu já estou cumprindo o meu papel de aliado. Porque a gente está pensando realmente no todo, não está pensando só especificamente num público. Então, esse papel de aliado é bem importante. É sobre nós. Nada é sobre nós sem nós, é isso. É sobre nós. Qual é Você já usou essa expressão algumas vezes, Adri. Que eu já virei brother, né? Tô Dri, vendo, já, tô vendo, já faz tô tempo que eu chamo ela de Dri, chamo ela de Dri, de Adri, Fantástico. vendo? Você já usou essa expressão legado algumas vezes. E eu me encantei muito com a sua trajetória, com a sua história e tudo mais. Mas quando você olha, né? Quando você para lá, assim, o que você quer deixar para a companhia que você trabalha hoje, né? E fora dela, qual é o legado que você quer deixar? Não tem outra palavra. Eu sonho realmente em transformar o mundo, né? Eu acredito que gentileza gera gentileza e ajudar como um todo. E aí ver que essa transformação está sendo feita na empresa é um orgulho muito grande, né? Para alguns podem ser pouco, mas é o que eu falo, precisa começar. Né? Então, lá do começo, só o fato de ter o vice-presidente envolvido, vários líderes envolvidos, muita coisa que a gente conseguiu na própria intérprete de Libras que eu comentei que não tinha. Então, todas as lives a gente tem a tradução em Libras, tem a legenda. Então, foram várias ações que o grupo fez, que o que a gente precisa é que esse legado continue. Né, para as próximas gerações, que tudo isso que foi feito, e eu busco desenvolver as pessoas que vão continuar, porque um dia eu vou sair da empresa, seja por decisão, ou seja porque a empresa quer, mas que essas pessoas que estão lá continuem. E ela já está indo para fora, porque é o que eu falo, quando a gente dá a palestra lá, é multiplicar
o conhecimento, né? Então, você multiplica para o seu amigo que vai levar para outra empresa, porque eu não quero isso só na minha empresa. Eu quero que todas as empresas, que o mundo inteiro, tenham essa visão, que a gente precisa ter um mundo mais acessível. Beijo, VP. Aquele abraço para você. Ó, nem sobre esse ano. sobre nós, hein, VP? Posso dizer que esse ano eu realizei um sonho, né? Que assim, acho que foi bem marcante para mim, ter uma pessoa com deficiência no comercial, né? E assim, é uma marca famosa, né? Foi muito legal como eles passaram para mim. Eles falaram assim, Andri, a gente tem uma surpresa para você. O diretor de marketing me falou. Porque ele falou assim, ele passou o comercial 3 minutos e falou assim, você tá sentindo falta de alguma coisa? Eu falei, eu tô. Aí ele, espera um pouquinho. Aí, na sequência, ele mostrou o comercial com a pessoa com deficiência. Então, quer dizer, é um dos primeiros comerciais da empresa com representatividade. E você escutar, né, as pessoas que estão assistindo, né, falar que estão se sentindo representadas ali, ó, tô ficando até arrepiada, que é muito orgulho. Eu vou dizer que eu já me emocionei algumas vezes aqui. Olha que a gente nem falou nada de sofrer, a gente tá falando um assunto legal. Já me emocionei algumas vezes. Você quer falar alguma coisa? Não, eu tô adorando. Segue o jogo. Só tá emocionado, só emocionado. Muita alegria. Eu falo que a alegria do outro é a minha. Então, ver o tanto de pessoas que estão se sentindo incluídas, nossa, é muito gratificante. Eu, comentando também essa semana com uma pessoa sobre esse assunto, levar para uma empresa esse tipo de conteúdo é um processo, e aí eu quero dividir, vou falar, e aí levantar para vocês cortarem, e aí depois eu termino. Como é importante, inclusive, isso para a retenção de talentos. Uhum. Porque é o seguinte, as pessoas muitas vezes elas se esquecem, assim como os PCDs eles são muito invisibilizados, Sim. né? Você também ficava invisível dentro do... parte de vocês ficava invisível e aí não sustentava, não era uma carreira sustentável e você teve que ir embora. Mas eu também penso que é o seguinte, tem os filhos daqueles colaboradores que também são... que podem ter algum tipo de deficiência, que estão à margem e que deve ser, assim como você falou assim, que orgulho que eu tenho, né? Outras pessoas também falam assim, que a empresa está fazendo essa ação afirmativa, o meu filho tem um lugar legal para trabalhar mais tarde, né? Uhum. Total, esse processo de passar de geração para geração, ele é fundamental, né? Certamente o trabalho que nós estamos fazendo, a gente vai ver pouquinho, né? A gente vai realmente deixar para as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, e faz parte. E ter isso dentro de casa, cada vez mais falado, trabalhado, empresas como onde a Adriana trabalha, que já se preocupam também com os familiares que têm, entendeu? Sim. Isso é olhar o ecossistema de uma forma mais abrangente. É isso pensar em inclusão, Sim. não é? Isso sim é de forma legítima. E não só contratar, deixar a pessoa numa mesa lá e pronto. Achar que está incluindo, quando na verdade é o começo do processo, da jornada. Não, porque a gente sabe que, por exemplo, né, assim como a gente estava falando no começo, que a diversidade, ela tem uma cartela de Pantone, né, gente? Ela tem muitas coisas que acontecem. Sim. Tem muitos líderes negros, por exemplo, que eles estão lá numa sala de reunião, chega um cliente, ele procura nas outras pessoas... O líder não consegue associar que aquela pessoa negra é o líder daquele espaço. Ao mesmo tempo que uma pessoa PCD, imagino eu que tenho algumas lideranças que falam assim, mas será que ele vai poder viajar? Mas será que ele vai poder fazer... É o que a gente fala, pergunta, né? Não deduza. E pergunta para a pessoa com deficiência, né, Adriana? Sim, porque tem isso também. perguntar para a pessoa. Rodrigo? Porque a mesma coisa você me perguntar, né? Se eu não tô ouvindo, você tá preocupado comigo, né? Tá tudo bem. Uhum. Porque tem ainda um hábito de se perguntar para a pessoa que está ao lado, está acompanhando a pessoa com deficiência. Como se... Sim, ainda, mas que agora a minha cabeça foi exatamente nesse lugar, é o seguinte, mas como que eu vou promover um PCD para um cargo de diretoria, de superintendência? Ele vai ter que viajar, e ele vai estar num outro país. E como que vai ser? Ele vai estar representando a minha empresa em outro país. Queridão... Então, a gente já vai agora deixar nosso legado nesse outro país. Você vai contratar uma pessoa para acompanhar, se for necessário, para acompanhar essa pessoa. E vai começar a levar isso para fora das fronteiras. Porque a verdade era essa. Eu queria falar como essas ações afirmativas, mesmo que elas sejam pequenas, elas quebram barreiras, elas vão criando outras fronteiras, né? Total. Sempre entender o outro, né? Assim, conforme você tá falando, tá vindo aqui na minha cabeça vários exemplos, né?
Que nem, me falaram de uma pessoa, né, que só tem um braço, né, e ele queria trabalhar de promotor. Então, qual foi o primeiro preconceito que ele passou, né? Ele não poderia pegar uma caixa na prateleira, ele não conseguiria trabalhar. Mas para a pessoa, isso era tranquilo, né? E aí ele acabou sendo contratado e entenderam o que ele poderia fazer, fizeram um teste com ele e ele é um dos melhores funcionários que tem. Então, é muito entender a pessoa. Então, a gente precisa dessa abertura também. Não é a gente julgar que o outro não pode. É a gente entender se ele pode, se ele quer, independente de ter a deficiência ou não. E aí, quando você falou, só complementando da família... que eu achei bem bacana, lembrei de uma outra história, que a gente fez uma live, né, para falar sobre autismo, né, no grupo a gente tem uma pessoa com autismo, e a gente até se perguntou, tá, o que vamos falar, legal, a princípio era trazer visibilidade sobre o tema, né, que também não se fala muito sobre, e aí na live foi bem interessante, porque começaram a aparecer os pais, os tios de pessoas com autismo. Né? E eles ficaram super felizes, né, de ver que a gente tem uma pessoa com autismo na empresa, que está em processo de desenvolvimento, que está em evolução, e eles têm filhos pequenos. Né? Então, eles já começaram a mudar a cabeça dele. Falaram, pode ser meu filho também lá na frente. Exatamente. E eu pensando em amigos que têm filhos neurodiversos, eu penso exatamente nisso, né? No anseio que eles têm no desenvolvimento desses filhos, será que meu filho vai conseguir ter as mesmas oportunidades que eu tive? E quando as empresas começam a abrir esses espaços, começam a mostrar sim. Mamãe, papais. Total. A gente está construindo... É sobre nós. Tudo isso é sobre nós. Inclusive com você que está aí desse lado, pensa. A gente quer quebrar essas barreiras para que a gente tenha um futuro melhor, né? Que tá aqui essa frase pra gente terminar falando sobre a potência da deficiência. Mas você me pediu... pra gente falar sobre um assunto que eu não tenho a mínima ideia do que seja, que é desenho universal e aplicação na comunicação. Tem a ver com o que a gente está falando, eu acho que foi até bacana esse link aí. Cola na minha, acredito. O desenho universal é um conceito que surgiu lá na década de 80. O Ronald Mays, que era um arquiteto norte-americano já falecido, ele contraiu pólio, ele passou a vida adulta dele como arquiteto em cadeira de rodas, e ele acabou criando um conceito de ampliar o uso dos projetos que ele fazia. Então, basicamente, o que é a desenho universal? Você projetar, seja um serviço, seja um produto, um espaço, para o maior número possível de pessoas, para abarcar o maior número possível de diversidades, sejam elas físicas, sensoriais, neurodiversas, por aí vai. E meio que na mesma época, a Patrícia Moore, que ainda é viva, uma designer, também começou a trabalhar o design de produtos para o maior número possível de pessoas, abarcando, inclusive, as pessoas minorizadas, pessoas idosas, né? Era um público que ela trabalhava bastante. Inclusive, ela passou 3 anos da vida dela vestindo-se como se fosse uma senhora de 80 e poucos anos. Ela colocava bandagens, colocava cera no óculos dela para ter uma baixa visão. Ela criou obstáculos para passar na pele, então, de novo, a empatia para ela ter novos insights, novas maneiras de carregar uma caixa, de abrir um pote de palmito, de abrir uma geladeira. Então, o desenho universal é justamente isso, você se abrir e aceitar que existem várias formas de fazer uma coisa. Né? E quando a gente traz isso para a comunicação, a gente deixa a comunicação muito mais potente. Porque a gente deixa ela acessível para pessoas com deficiência visual, auditiva, física, intelectual e por aí vai. Então, é um olhar da amplitude, dessa costura, né? Então, o desenho universal é uma metodologia que a gente trabalha na nossa consultoria e eu acho que por isso que ela é tão potente no resultado, porque ela convida essas diferenças para se dialogarem. Perfeito. E assim, um ponto que é muito importante... Você de comunicação, marketing, agências e tudo mais, pensar que é o seguinte, a empatia, ela é um processo importantíssimo no processo de criação. Sim. Porque se eu crio a partir do meu umbigo, eu faço uma comunicação centrada no meu umbigo. Para você só. Né? Só para você mesmo. Mas é o que acontece muito, acontece muito. Eu tive uma cliente, agência de publicidade, 1547 a.C., que ela um dia ela pediu, gente, por favor, nos meus layouts só coloca crianças loirinhas e branquinhas, por gentileza. Né? Então, assim, isso tem 10 anos? Isso tem 10 anos. Mas, de qualquer forma, eu não sei o quanto que mudou ainda. Eu acho que
o mercado, o pessoal do marketing ainda precisa, já tem, por conta de uma demanda, já tem essa preocupação, mas isso ainda não é uma habilidade inconsciente adquirida, né? Ainda é um processo muito, quando é uma inabilidade, é um conhecimento, um desconhecimento inconsciente muitas vezes, e às vezes é um conhecimento forçado que ainda precisa trazer mais legitimidade para tudo isso. Então esse é o primeiro ponto de como a empatia ela é importantíssima para o processo de criação, né? E a segunda realmente coisa... incluir, né? E ter a representatividade também, né? E aí, quando a gente fala de pessoas com deficiência, é interseccional. Então, a gente tem que pensar, né? Que pessoas com deficiência, elas podem ser negras, LGBTQIA+, não vai escolher classe, etnia. Então, realmente engloba todo mundo. Então, quando eu falo de PCDs, é para incluir todos em todos os lugares, porque podemos estar em todos os lugares onde queremos. Sim, e assim, e você sabe que tem uma drag queen que ela é cadeirante. E as pessoas às vezes olham para ela, pra gente focar bem no nosso teminha aqui, as pessoas olham para ela e acham que ela não tem o direito de querer ser drag. Tipo, baseado em quê? Por que não, né? Cuida da sua vida, né? Exatamente. Minha pergunta para vocês, porque a gente vai entrar agora na nossa reta final. Já passou da metade, você está linda, Não. perfeita, bem levinha. A gente Obrigada. está chegando na nossa reta final. Tem alguma coisa que vocês acham que é importante, que a gente não falou e que vocês acham muito relevante deixar cravado nesse episódio? Eu acho que buscar... Adoro. Aham. Tem um monte, né? Elencar aqui. Ela tira da bolsa. Maravilhoso. Então, realmente é buscar a informação, conhecer a pessoa antes da deficiência, usar o termo mundialmente correto, que é pessoa com deficiente, né? Não é deficiente, não é excepcional, não é pessoas especiais, que eu acho que isso ainda é usado bastante, então as pessoas terem fixo, é pessoa com deficiência. Na dúvida, chama pelo nome. Simples assim. Ótimo. E aí, uma outra dica que eu dou é assim, se você não tem no seu convívio pessoas com deficiência, né, por algum motivo, procura, né? Seja no seu espaço, tenta promover esse ambiente de segurança para as pessoas, para que elas vão se sentindo seguras de falar para você que ela tem deficiência. Ela pode estar entre a gente e a pessoa não sabe, porque ela tem os seus medos, os seus bloqueios, né? Falando até por experiência minha, demorei tanto tempo para falar e acredito que ainda tem muitos, assim. Então, eu falo para seguir pessoas com deficiência no Instagram, por exemplo. É uma das coisas que eu busco até para poder aprender sobre outras deficiências e nessa questão de interseccional. Então, é um caminho que me ajudou bastante nesse aprendizado de 2019 para cá também, além da convivência com o grupo, né? Você falou uma coisa agora que é sempre bom refletir, assim, quem são as pessoas que sentam na mesa de bar com você? Você tem pessoas negras que sentam no bar com você? Você tem pessoas LGBTQIA+ sentadas no... Você tem pessoas PCD sentadas com você no bar? Se você responder, não adianta você falar muito pra mim, mas eu não tenho preconceito, não sei o quê. Em algum lugar seu, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, por favor. Em algum lugar seu, existe uma falta de espaço para essas pessoas entrarem. Se existe uma falta de espaço para essas pessoas entrarem na sua vida, que nome você daria para isso? Fica apenas uma reflexão, né? Fazer o teste do pescoço, né? E avaliar o que a gente pode fazer. Acho que ainda queria comentar sobre isso, né? Por favor. Da importância de a gente, incomodado que estamos, ou incomodado que estamos com a falta de acessibilidade, fazermos algo. E não ficar, porque fulano, ciclano deixou de fazer, a empresa. E o que eu posso fazer hoje, né? Para ser um líder, um empreendedor, uma empreendedora mais inclusiva. Então, chamar para si essa responsabilidade é importantíssimo. E não ficar esperando uma consultoria, ou o governo, ou o que quer que seja, vir com uma varinha de condão e plum, resolver o problema. Um episódio meu com Sabrina Miller, a gente fala sobre locus interno de controle e locus externo de controle. Que é exatamente isso, né? Quando você fica achando que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade do outro. E muitas vezes a gente pode já fazer alguma coisa antes, né? Para a gente encerrar,
Eu não contei pra vocês. Adoro A gente vai fazer... Mas foi por esquecimento mesmo. Porque no começo vocês não têm noção de como foi interessante a nossa conversa anterior à gravação. E a gente nem repetiu o assunto, né? Não, Tinha tanto não é assunto verdade. que a gente falou um monte de coisa antes e falamos coisas diferentes durante a gravação. Eu faço uma brincadeira no final de cada episódio. Não é uma brincadeira, é um jogo de palavras. Tá. Se vocês não sabem, é porque vocês não assistiram nenhum episódio sei. até agora. Então você vai saber do que se trata e você também. Eu fiz a lição de casa. Olha! Então, tarará. manda. Que é o seguinte, eu vou falar algumas palavras para vocês e essas palavras vão ser encaixadas nos seguintes critérios. Emaranhado, que é uma coisa que é confusa, é difícil, tá amarrado, né? Meu. Tá amarrado. Mas eu gosto de dizer que, assim, não tem juízo de valor. Não é que é uma coisa ruim. É uma coisa que tá emaranhada. Uhum. Uma coisa que é laço, que ela é bonita. Ela é bonita, você olha, é bonito. Mas se eu puxar um negocinho que faz, desmonta. Então não é tão bonito. Ela é bonita, não, é uma coisa bonita, mas que às vezes ela ainda precisa ter uma sustância. Uma Mas lapidação. tá num processo aí, né? Saiu do emaranhado, virou laço. E a terceira coisa que vai ser sobre nós. Que é, tem conexão, tem nó, tem laço, é humano, tem vulnerabilidade, tem tudo e tal. Tá bom? Tá bom. Show. Então eu vou falando as palavrinhas para vocês. Eu vou... Você fala primeiro e eu vou. Aí, mais do que ela falar, Não, eu vou fazer Confirma. Sacana, vocês estão querendo passar rasteira no teacher. É o contrário, né? Ele que tá querendo passar em mim. Eu faço perguntas, eu faço palavras diferentes para cada um de vocês. Fechou aí, tá aí. Começando com você, palavra que você usou tanto, empatia. Empatia é sobre nós. Sobre nós. Por que ela é sobre nós? Todo mundo deveria ter um pouco de empatia para poder entender, né, o lugar do outro. Acho que se colocar no lugar do outro é fundamental. Acho que nunca a pessoa vai ter a experiência por completo. Por mais que as pessoas falam que entendam a minha deficiência, não tem como entender 100%. Mas pelo fato de se importar, de estar no meu lugar, já mostra um respeito, né, e uma abertura para poder conhecer sobre o assunto. Muito bom. O que eu vou escolher para você? Equidade. Equidade. Eu acho que ainda é emaranhado. Eu acho que as pessoas ainda fazem confusão entre igualdade, justiça e equidade. Manda ver aí. Embora, claro que o resultado final da equidade seja um nó maravilhoso, mas eu vejo que o tema ainda, principalmente dentro das organizações, é tratado ainda de forma muito confusa. Fala-se muito de igualdade, de equiparação, quando, na verdade, igualdade de direitos e não igualdade das pessoas. Acho que sempre ter a perspectiva da diferença entre as pessoas é o essencial, é o primeiro passo. Aí, sim, em relação a direitos e oportunidades, fazer uma A equidade ela é muito importante. isonomia, né? É importante Igualdade. para você colocar cada um no lugar justo, né? A equidade é um passo anterior Sim. para você colocar cada um no lugar justo. Pra gente ter a mesma condição, né? Partir do mesmo lugar. E a acessibilidade é como a gente vai fazer isso, né? Então, se você tem uma pessoa que precisa de uma tecnologia assistiva para desempenhar melhor a função, você está dando equidade através da acessibilidade para que essa pessoa produza, tenha bem-estar, seja engajada. Você falou de retenção, né? Que fique na empresa. Então, eu ainda vejo oportunidades de falar um pouco mais sobre essas palavrinhas dentro das Dá organizações. para dissolver, né? Dá para melhorar melhor. Aqui eu vou Ainda fazer não tá uma... um nó, não. Eu vou falar uma pergunta, eu vou quebrar o protocolo e vou dividir com vocês, antes de usar as duas últimas palavras. Eu entrevistei o Ivan Cabral, ele é ator, diretor de teatro, de cinema, escritor. E aí a gente estava conversando aqui, o episódio dele já está no ar, e aí ele falava o seguinte, que ele não gosta da palavra inclusão, porque a inclusão para ele tem uma coisa, tipo, eu incluo, tem uma coisa de autoridade, né? E ele tem um livro chamado de Arte Inclusiva. Quem inclui quem? Né? E ele fala assim que ele usa muito a palavra, ele prefere usar a palavra acesso, ele prefere criar acesso para as pessoas, porque acesso, a pessoa escolhe se ela fica ou se ela vai, se ela entra, se ela sai. E eu gostei muito dessa reflexão. Isso faz sentido para vocês? Para mim nem tanto,
Porque, assim, acho que a gente vem de um espaço que, assim, a gente sofre realmente a exclusão. Tá. Por isso a gente fala muito de inclusão. Eu acho interessante a ideia de acessos, né? Mas considerando que o mundo foi constituído da forma que é, excluindo as pessoas com deficiência desde lá de trás, né? Quem acompanha as histórias mais antigas que até matavam pessoas com deficiência. Então tem muita coisa envolvida para a gente entender que o mundo perfeito, vamos dizer, seria pessoas sem deficiência. Então a gente realmente se sente excluído. Por isso que não tem tantas pessoas na empresa, por isso que não tem tanta visibilidade, então eu ainda entendo que seria como inclusão. Sim. Eu também discordo do Ivan e concordo com a Adriana. A inclusão, ela necessariamente é uma mão de via dupla, né? Porque quando a gente é empático, a gente coloca oportunidades para outra pessoa, a gente está melhorando enquanto pessoa também. E é uma forma de a gente, como eu falei, da autoinclusão, da autoempatia. Então, a inclusão, para mim, é uma palavra que tanto a gente atua de forma passiva quanto ativa. Inclusive, a definição da palavra acessibilidade, ela fala do acesso, né? Mas com usufruto. Não adianta você acessar um site ou acessar um restaurante e não conseguir usufruir daquele espaço, né? Então, eu acho que a fala dele... Então, porque eu... Desculpa, pode terminar, perdão. Eu tô só dialogando com o que você me trouxe. O acesso com usufruto, com autonomia e segurança, aí sim tem uma visão um pouco mais completa do que a gente espera numa relação inclusiva. E, de novo, quando o líder inclui a pessoa com deficiência, ele também está se incluindo como melhor líder, como melhor pessoa no mundo, sabe? Acho que essa ótica é um pouco mais abrangente. Então, que eu acho que no final das contas é a questão de semântica, a questão da semântica. Pode eu ser. acho que o que você diz é o seguinte: talvez a gente precise ainda ter inclusão, já que o acesso não existe, a gente tem que gerar inclusão para que que exista toda essa coisa da acessibilidade, né? Sim. Então, e acho que em nenhum momento ele exclui a importância da inclusão. Mas é que eu acho que, e aí eu não estou defendendo sua teoria muito louco, mas eu acho que a fala dele do acesso, talvez ela esteja muito mais humanizando essas relações para você poder... O que é o significado do acesso? O acesso para você poder ter um usufruto, né? É o acesso do usufruto, não você incluir simplesmente para você não ter um espaço que depois você não consegue usufruí-lo. Sim, acho que... Mas acho que de qualquer forma, eu concordo com você, concordo com ele. Acho bonita a poética do Ivan e fica aqui uma reflexão para todos nós, mas eu vou ouvir quem é especialista na história, né? Pra gente acabar, olha só, acesso. Quem fica com acesso? Vamos fazer os dois. Então tá bom, acesso. Pode ser? Dri, acesso. Nó, emaranhado ou laço? Eu acho que tá no emaranhado, né? Porque acho que a gente está numa questão ainda de construir ainda a acessibilidade, né? Falta muito entendimento sobre. Quando a gente fala sobre a rampa, por exemplo, né? Para a pessoa com a deficiência física, o pessoal ainda está muito limitado de entender que é só a rampa. E não é só a rampa que a gente precisa. Tem muita coisa. É ter um braille para identificação. Tem muita coisa ali. A comunicação, né? Que a gente fala tanto, né? Que eu falo que é meu mantra, né? Que eu falo, precisa ter legenda, precisa ter audiodescrição, precisa ter libras, para que fique realmente fixado na cabeça das pessoas. Então, falta muita acessibilidade. A gente fala de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, a tecnologia, né? Que acho que é super importante. E, principalmente agora, nesse momento, acho que, infelizmente, a pandemia trouxe momentos muito ruins para a gente, mas acho que uma coisa, assim, que a gente pode tirar de bom é que no meu ponto de vista, é uma oportunidade de incluir mais pessoas com deficiências pela tecnologia. Então, imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, que tem a dificuldade de se locomover para a empresa. Se ela trabalha no home office, para ela vai conseguir trabalhar. É só um alinhamento ali com o gestor dela. Ela tá mais no emaranhado ou ela tá mais no sobre nós? Porque agora você começou no emaranhado e de repente você foi pro sobre nós. É verdade. Não, você pode mudar de ideia, tá tudo certo. A gente tá, então você coloca... Gente, é o momento. Não, eu ainda considero no emaranhado, porque, assim, é uma oportunidade, né? Tanto que esse é um ponto, por exemplo, na minha empresa, que eu comecei a discutir e quero levar mais sobre esse assunto, que acho que nem todo mundo ainda percebeu essa oportunidade de incluir mais pessoas com deficiência por conta do home office. Então, eu ainda considero emaranhado. Ainda temos um caminho longo aí pela frente. E tu? Então, por conta do que eu falei, eu considero acesso um laço. Tá. Porque
a gente é chato, né? A gente é consultor, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais técnica da coisa, porque o acesso é o começo do processo, né? Então, você tem que ter o usufruto, você tem que ter a segurança, a autonomia, tem uma série de outros pré-requisitos. Então, eu acho que é um laço, porque existe uma fragilidade, né? Quando a gente olha de uma forma muito mais ampla e entrega todos esses outros atributos que até a Adriana listou aí alguns exemplos, aí sim a gente está, eu acho que um pouco mais enraizado e mais empoderado para realmente ter uma acessibilidade e um mundo mais inclusivo. Ó, pra vocês. Gratidão. Gratidão Gratidão a imensa você também. pela entrega, pela disponibilidade, pela confiança no depoimento. Muito, 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 muito obrigado mesmo. O meu grande objetivo é que a gente consiga, com essas falas todas e com esse depoimento todo, semear ainda mais inclusão, ainda mais acesso, ainda mais humanidade nos espaços, que é isso, no final das contas, que a gente está falando, é sobre isso, né? Sim. Sobre nós. Sobre nós. Nada sobre nós. Agradecer pelo Sim. convite. Muito obrigada, viu? Valeu, Adriana. Eu quero dizer para vocês, antes de encerrar, que eu comecei bem tenso. Comentei com eles que eu estava tenso sobre esse episódio, porque ele envolve muitas delicadezas, né? E o mundo pede delicadeza, pede gentileza, pede generosidade, pede empatia e pede compaixão. É dessa forma que eu encerro o episódio de hoje, lembrando todos vocês que é sobre nós a transformação dos espaços urbanos, corporativos e familiares. Sobre nós que queremos um mundo melhor. Conto com você. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Oi. Meu microfone estava muito longe. Só esse final, será que você consegue? Nossa Senhora. Só esse finalzinho. Não faço, mas eu quero ver se vai baixar de novo. Baixa. Vai, baixa, vai. É, pois é. Vai. Vamos. Você agradeceu, né? Não, peraí. Eu agradeci? A presença dele. Ah, mas eu vou agradecer ele de novo? Não, só... Ah, não, Se tá quiser bom. pegar no tá embalo, bom. é. Não, peraí, eu quero lembrar o que eu tinha dito. Você estava tenso no começo. Ah, ok, muito obrigado. Tá vendo como eu tava tenso? Viu? Tarará. Tamo junto. Eu encerro o episódio de hoje dividindo com vocês uma coisa. Eu comecei um pouco tenso a minha conversa com meus convidados, porque ele é uma conversa que exigia delicadeza, sutilezas e generosidade. E eu não sabia se eu estava pronto para falar tudo que eu tinha que falar. E eu encerro, então, esperando que todos nós possamos cada vez mais exercitar a empatia, a gentileza, para transformar os espaços urbanos, para transformar as organizações em espaços cada vez mais compassivos. É assim eu termino o episódio de hoje lembrando que é sobre nós essa transformação, é sobre nós a criação de um mundo melhor e mais humano. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.